Entenda por que o seu bebê acorda tanto de madrugada. Fica aqui comigo até o final, que hoje eu vou te explicar tintim por tintim os motivos que fazem com que o seu bebê tenha tantos despertares noturnos. Eu sou Mayara Murdock, sou consultora do sono infantil e eu ajudo bebês a dormirem pelo menos 8 horas de sono noturno. Então, nós vamos estudar hoje, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a fisiologia do sono do bebê. E assim a gente vai trazer para essas mamães um pouco mais de clareza a respeito do que ocorre durante a noite, durante a madrugada, no sono desse bebê. Às vezes as mães pensam, nossa, o sono do meu filho é tão conturbado, ele acorda tanto, ele tem tantos despertares, e eu não entendo porque não sei agir sobre esse problema. E hoje você vai entender tudinho, tintim por tintim. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que hoje você vai sair daqui, eu tenho certeza, bem mais esclarecida. Então, o que acontece? O sono do ser humano, de qualquer ser humano, ele é formado por ciclos. E esses ciclos, eles se alternam, né, entre o sono profundo e o sono leve, o sono no REM e o sono REM. Então, quando a gente fala em sono REM, que é uma das fases do sono de qualquer ser humano, o sono REM, para quem não sabe, é a abreviação da sigla em inglês Rapid Eye Movement, e significa movimento rápido dos olhos. Então, assim, nessa fase do sono, ela é responsável, assim, pelo aprendizado, pela consolidação da memória, e nessa fase do sono acontece uma atividade cerebral muito intensa, e é uma fase que acontecem os sonhos, né? Já na fase do sono profundo, daquele estado de relaxamento profundo, que é o sono no REM, acontece a secreção do hormônio do crescimento, acontece o crescimento físico do ser humano, é onde tem o descanso mais profundo, uma recuperação da energia, do vigor aí do ser humano. Então, nós adultos, completamos o ciclo de sono a cada 90 minutos, em média. E desses 90 minutos, 80% desses 90 minutos é de sono profundo. Então, nós passamos bem mais tempo nesse sono mais profundo, nesse descanso mais profundo, nesse sono no REM, e somente 20% em média do nosso sono é formado pelo aquele sono leve, aquele sono mais, aquela atividade cerebral, onde acontecem os sonhos, aquele sono que você está mais propenso a acordar, caso aconteça um barulho, caso você seja distraído ali do seu sono. Então, quando o bebê nasce, quando o recém-nascido vem a esse mundo, o sono dele é dividido em sono quieto e sono ativo. E lá para os 3 meses, né, de 3 a 6 meses, esse soninho, né, o sono ativo e o sono quieto do recém-nascido, ele passa a se consolidar em sono REM e sono no REM, né? E a fisiologia do sono do recém-nascido, ela é diferente do adulto. Por quê? O recém-nascido tem 50% de sono leve e 50% de sono profundo. Então, essa é uma das razões que fazem com que os bebês acordem bem mais do que um adulto. É uma das razões que faz com que o bebê ele esteja muito mais propenso a ter mais despertares do que um adulto, porque ele passa metade do sono dele num sono mais leve, um sono mais propenso a esse despertar. Então, metade do sono dele é profundo e metade do sono é leve. Então, é uma das causas porque a gente indica, orienta
as mães comprarem um ruído branco, utilizarem o ruído branco, porque o ruído branco ele ajuda a prevenir esses barulhos externos. Então, o bebezinho tá lá dormindo, a metade do sono dele é leve. Imagina, nessa metade do sono que ele tá fazendo 50% do sono dele sendo leve, tem um barulho, algum ruído externo e esse bebê acaba acordando. Então, invista num bom ruído branco para esse bebê conseguir emendar um ciclo de sono no outro. Então, quando esse bebezinho nasce, o ciclo de sono dele gira em média de 40 minutos. Ou seja, ele leva 40 minutos para passar pelo ciclo de sono, completar um ciclo de sono e chegar num breve despertar. E esse ciclo ele vai aumentando até chegar a 60 minutos, que é por volta ali de 6 meses a 1 ano de idade. E esse ciclo ele vai aumentando com o passar dos anos, até o bebê chegar aí, a criança, enfim, chegar na idade pré-escolar, onde esse ciclo de sono ele vai se igualar finalmente ao ciclo de sono de um adulto. Então, se o bebê ele tem um despertar a cada ciclo de sono, ou seja, a cada 40 minutos, ele vai ter uma chance de chorar também a cada 40 minutos. E por isso que os bebês eles têm tantos despertares. Primeiro porque a duração do ciclo dele é mais curta. Então, dura em média 40 minutos quando ele nasce e vai aumentando, chegando a 60 minutos ali entre 6 meses a 1 ano. Então, os bebês eles passam muito menos tempo na fase do sono profundo, entende? Então, devido à duração curta dos ciclos e a quantidade de sono leve que esses bebês têm, ou seja, 50% do sono dele é composto de sono leve, então esses bebês eles têm muito mais propensão a acordar durante a noite. Então o ciclo do bebê vai aumentando, vai progredindo conforme o sistema do bebê, o relógio biológico interno do bebê vai amadurecendo, ele também vai expandindo a duração dos seus ciclos, do seu ciclo de sono. Então, o ideal é que esse bebê possa emendar um ciclo de sono no outro, sem que ele fique despertando, sem que ele fique chorando. Acordar, todos nós acordamos quando terminamos, completamos, concluímos um ciclo de sono. Mas a gente nem lembra que acordou, porque a gente aprendeu a emendar um ciclo de sono no outro. Então, acontecem outras situações, vou falar um pouquinho mais pra frente, que fazem com que o seu bebê não apenas desperte, mas comece a chorar, chama por você, quer buscar um conforto que ele já teve. Então, isso pode atrapalhar um pouco o sono do seu bebê. Então, no sono REM, que é o sono do movimento rápido dos olhos, esse bebê, ele tende a fazer aqueles barulhinhos, sons. Esse bebê, ele pode fazer um movimento de sucção, como se ele estivesse mamando. É aquele movimento que o bebê sorri, e você fica todo sem saber o que está acontecendo. Você pode pensar, o sono do meu bebê é inquieto, ele tá dormindo, fica se mexendo, fazendo alguns movimentos, mas não, é um movimento normal, faz parte de um dos ciclos dele, faz parte de uma das etapas do sono do bebê e é uma etapa muito importante. Durante esse ciclo, durante o sono REM, esse bebê ele pode acordar muito facilmente, né? Como ele passa 50% do sono dele nessa fase, ele pode acordar com muito mais facilidade. Então, ele tem muito mais chances de despertar, né? Então, quando o bebê entra num ciclo de sono mais profundo, aí é mais difícil de acordar esse bebê nesse estágio, né? O ciclo de sono do bebê, ele tende a se repetir várias e várias vezes à noite, né? Então, por esse motivo, esse bebê, ele tende a acordar mais.
no final de cada ciclo, existe essa chance real desse bebê despertar, né? Então, naturalmente, os bebês, eles tendem a dormir, pior do que as crianças mais velhas, né? E os bebês, eles tendem a dormir pior do que os adultos, né? Porque até esse bebê ele chegar na idade pré-escolar, onde esse ciclo ele vai se consolidar e se igualar aí ao ciclo de sono dos adultos, o sono desse bebê tem essa tendência natural de ser mais conturbado, de ser mais difícil. Então, por isso que nós temos que trabalhar com antecedência para melhorar o ciclo de sono desse bebê, para melhorar a duração do sono, a qualidade do sono desse bebê, tá? Existem várias estratégias que nós podemos utilizar para ajudar esse bebê a regular o seu ritmo circadiano, regular o ciclo de sono, regular o relógio biológico interno, para todos esses fatores contribuírem para uma melhor noite de sono, tá? Melhor do que um bebê dormindo a noite inteira é um bebê que faz um dia com uma rotina adequada para a sua idade, né? E que consegue dormir uma noite tranquila. E essa noite inteira de sono, ela é um resultado, sim, de um trabalho feito com antecedência, né? Então, a gente trabalha com antecedência na rotina do bebê para que ele possa ter uma noite de sono melhor e vai fazendo estirões maiores, para podendo fazer, né, tempos maiores, uma duração maior desse sono, tá? Então, existem sim alguns fatores que eles interferem nos ciclos de sono do bebê. Existem alguns fatores que podem influenciar nesses ciclos de sono do bebê, né? Então, como esses ciclos, né, como a duração e o número desses ciclos de sono, eles variam de pessoa para pessoa e de noite para noite, né? Conforme uma ampla, né, gama de fatores, como por exemplo, idade, dor, sono, padrão de sono, distúrbios de sono, muitas coisas podem influenciar, né? Então, nós vamos ver aqui alguns fatores que interferem nos ciclos de sono desse bebê, como, por exemplo, a idade, né? O padrão de ciclo, ele muda muito ao longo da vida do ser humano. Como eu disse, o recém-nascido, ele entra no sono REM, um pouco depois dele adormecer, e eles passam muito mais tempo nele ao longo de uma noite, né? 50% do tempo que o bebê está dormindo é nesse sono, no sono mais leve. Outro fator que influencia, né, que interfere no ciclo de sono é a luminosidade. A luminosidade interfere muito. A luz acesa à noite é um dos fatores externos que mais influenciam, que mais podem afetar o sono de uma criança. A luz, ela influencia muito no nosso relógio biológico interno por causa das células que são sensíveis à luz, né? E essas células, elas estão presentes na nossa retina, né, dos nossos olhos, e isso passa uma mensagem para o nosso cérebro que é dia ou que é noite. Então, através da luz que bate na nossa retina, mesmo de olhos fechados, passa uma mensagem para o nosso cérebro informando que é dia ou que é noite. Então, a luz acesa à noite, ela pode interferir de maneira negativa na qualidade do sono, né? Porque a exposição à luz no meio da noite, ela pode ter efeitos nocivos ao seu sono. Por exemplo, você está dormindo, alguém acende a luz do quarto onde você está descansando, onde você está dormindo, então tem uma grande chance, uma chance real de você acordar e ter dificuldade para voltar a dormir,
né? Então, a gente sempre diz, se você quer que o seu bebê ele durma cedo, a gente deve reduzir a luminosidade da casa bem antes da hora de dormir. Então, chegou a hora desse bebê dormir, você diminui as luzes da casa, faça o ritual já com luzes baixas ou luzes mais adequadas, para que esse bebê não seja prejudicado nesse sono, para que ele não fique super estimulado por causa das luzes. Então, outro fator, né, que pode influenciar no ciclo de sono de um bebê são os padrões de sono recentes. Então, por exemplo, uma dificuldade ou impossibilidade desse bebê dormir uma noite inteira por noites consecutivas pode sim interferir na qualidade do sono nas noites seguintes desse bebê, né? Mesmo que esses fatores prejudiciais eles já não estejam mais presentes. Então, esse bebê estava com um padrão, por exemplo, aconteceu uma dificuldade, alguma impossibilidade desse bebê conseguir dormir bem uma noite inteira, mesmo acordando para mamar, né? Quando a gente fala acordar à noite, dormir uma noite inteira, esse bebê ele pode fazer 10, 11, 12 horas de sono, mas acordar alguns momentos para mamar, né? Em algumas idades, em alguns meses desse bebê é super normal esse bebê acordar para mamar, mas pode acontecer alguma coisa que interfira nesse sono e impossibilite esse bebê dormir com tranquilidade, ter um sono mais reparador, mais restaurador, e essa dificuldade ou essa impossibilidade de dormir bem essa noite pode sim, ou por noites consecutivas, pode interferir na qualidade de sono das noites seguintes desse bebê. Outro fator, né, que eu deixei por último para dizer para vocês que pode influenciar nos ciclos de sono do bebê são as associações. Então, quando um bebê, desde que ele nasce, ele aprende a dormir de certa maneira, o bebê nasce e só dorme se ele estiver mamando, só dorme se ele estiver mamando mamadeira, chupando chupeta, ou sendo ninado, ou sendo balançado. Isso se torna uma associação. E esse bebê, ele só consegue dormir se ele estiver naquele padrão, se ele estiver daquela forma que ele aprendeu a dormir. Então, quando se cria uma associação com esse bebê, a cada ciclo de sono onde esse bebê está mais propenso a acordar, onde esse bebê está mais propenso a despertar, a chorar, porque o ciclo de sono do bebê, ele passa 50% dele num sono mais leve, num sono mais inquieto. Então, esse bebê, por causa de uma associação, ele pode sim vir a acordar, ele pode sim a vir despertar, solicitando aquele conforto que ele teve no início do sono dele. Então, se a gente introduz uma associação, desde quando esse bebê nasce, certamente a cada ciclo de sono que ele fizer, ele vai acordar e vai chorar, querendo esse conforto que ele teve no início do sono noturno dele. Então, se você ensinou seu bebê a somente dormir mamando no peito, por exemplo, ele vai acordar depois de um ciclo ou depois de 2 ciclos, e ele vai ali chorar. Ele não sabe voltar a dormir sem aquele conforto, ele não sabe voltar a dormir sem aquela associação que ele teve no início do sono noturno. Então, se esse for o desejo da família, se esse for o desejo da mãe, ensinar o seu bebê a dormir com autonomia, você pode sim ensinar esse bebê a dormir sozinho, a dormir sem indução de fatores externos, para esse bebê criar essa autonomia, conseguir dormir bem, dormir com qualidade e não ficar acordando. Por quê? É normal do ser humano acordar, todos nós acordamos durante a noite, mas
a gente por vezes nem lembra que a gente acordou. Por quê? Porque a gente emenda um ciclo de sono no outro. A gente consegue sim dormir e às vezes você levanta, vai ao banheiro e nem lembra que isso aconteceu, né? Então, é bom você ensinar o seu bebê a dormir sozinho, para quando ele acordar nesse breve despertar, ele retornar ao sono com qualidade, ele conseguir voltar ao sono e fazer mais um ciclo e fazer mais um período de sono sem ter que ficar acordando, né? Sem ter que ficar solicitando aquele conforto. Então, muitas vezes o seu bebê, ele acorda tanto na madrugada, tá? Porque nós acordamos mesmo, nós temos esse breve despertar, porque faz parte da fisiologia do sono de qualquer ser humano. Sim, o seu bebê vai acordar, é normal o bebê acordar, mas se você deseja que esse bebê ele acorde e não fica ali chorando, solicitando aquele conforto, solicitando ali a presença dos seus principais cuidadores, então você deve ensinar esse bebê a pegar no sono, a se ninar sozinho, ter a capacidade e ele ter a oportunidade dele conseguir dormir sozinho, para que ele crie essa autonomia, para ele conseguir dormir melhor, né? Porque aí quando ele acordar, quando esse bebê tiver um breve despertar, quando esse bebê concluir um ciclo ou 2 de sono, ele não venha solicitar ali a sua presença. Então, hoje você entendeu um pouquinho como é que funciona, como é que são as fases do sono do bebê, como é que funciona a fisiologia do sono do bebê, e assim você entendeu melhor por que os motivos que fazem com que o seu bebê ele acorde mais durante a madrugada, e assim você pode trabalhar em cima disso, né? Se esse for o seu desejo, se essa for a sua vontade, sabendo que esse bebê ele vai acordar sempre, mas ele vai voltar a dormir sozinho, ele vai conseguir conquistar autonomia ou ele sempre vai solicitar aquele seu conforto, né? Então você pode perguntar, Mayara, mas como é que eu tiro essa associação? Como é que eu tiro essa dependência, essa forma que eu ensinei ele a dormir, né? Porque não é porque a mãe faz, ela não faz isso porque ela quer que o bebê fique acordando, ela quer que esse bebê ele fique nesse sono mais inquieto, né? Toda vez que completar um ciclo, chame pela mãe, a mãe acorde também. Imagina só, quando o bebê é recém-nascido, a duração do ciclo dele é a metade praticamente do ciclo de sono de um adulto. Então, o ciclo de sono de um adulto gira em torno de 90 minutos, de um recém-nascido 40 minutos. Então, às vezes a mãe não completou nem o ciclo de sono, tá na metade do ciclo, aí o bebê acorda e chama pela mãe. Então, isso causa uma privação de sono muito grande na mãe, né? A mãe fica muito cansada, a mãe fica muito exausta, e privação de sono é algo muito sério. Privação de sono não é brincadeira, né? É uma necessidade básica do ser humano dormir, né? Faz parte do nosso organismo, faz parte das nossas necessidades básicas. Dormir é fisiológico, nós precisamos dormir. Então, quando essa mãe não consegue, ao menos, completar um ciclo de sono, gera um estresse biológico muito intenso, né, na vida dessa mãe, que acaba refletindo nas outras áreas da vida dela também, inclusive do seu maternar. Então, você pode perguntar como é que eu faço para retirar essa associação, não queria. Ela faz isso
Não é por maldade, eu introduzi uma associação que eu não desejaria manter e agora meu filho não consegue me dar um ciclo de sono, acorda a noite inteira, isso me gera um estresse, como é que eu faço para retirar isso? A gente pode trabalhar de algumas maneiras para retirar a associação, e uma das maneiras mais fáceis que eu acho, que eu acredito que dá para retirar sim a associação, é você substituir uma associação por outra. Uma associação mais difícil de ser retirada por uma associação que seja menos difícil de ser retirada. Então, se você tem, por exemplo, esse bebê, ele tem o costume, ele tem uma associação de ser ninado pela casa, balançado pela casa. Às vezes a mãe fica andando pela casa, balança o bebê, vai para um cômodo, vai para outro, depois para no quarto e acaba colocando o bebê no berço. Você pode tentar ficar só dentro do quarto, e isso tudo é gradativo. Retirar a associação de um bebê, uma associação de sono, é algo gradativo, você vai tentando. O negócio é que as mães, elas querem, um dia faz uma coisa, aí vê que não conseguiu, aí amanhã já tenta outra, no outro dia tenta outra coisa. Para você retirar uma associação, você precisa ter constância. Então, você precisa manter uma posição, manter uma atitude sempre, até você conseguir. Porque veja, às vezes o bebê tá com 6, 7, 8, 1 ano de idade, 6 meses, 7 meses. Então, assim, são 7 meses de associação, são 7 meses dormindo daquela forma. Às vezes é 1 ano o bebê dormindo daquela forma. Então, você tenta uma vez, não consegue, você tenta novamente. Então, o bebê, por exemplo, tinha essa associação de ser ninado pela casa, sendo balançado, né? E a mãe andava pela casa toda e depois parava no quarto. Depois você pode começar a ninar esse bebê somente no quarto, sem balançar muito, só aquele balanço suficiente para o bebê não ficar estressado nem choroso. E você vai tentando substituir uma associação por outra. Então, ficar dentro do quarto é mais fácil do que você ficar andando na casa inteira. Então, de repente, você ficar só com esse bebê no colo, sem ficar balançando, e você vai progredindo. Antes você andava a casa toda, agora você fica só dentro do quarto, depois você balança menos, e depois menos ainda, e depois vai tentando colocar esse bebê acordado dentro do berço, para esse bebê conseguir se ninar sozinho, para esse bebê finalmente conseguir pegar no sono sozinho, engatar no sono sozinho. Essa é a grande sacada do sono do bebê, é você tentar fazer com que esse bebê ele consiga iniciar o sono noturno sozinho, com autonomia. Por quê? Durante a noite, durante esses breves despertares que nós estudamos, que nós falamos, esse bebê ele tende a voltar ao sono, esse bebê ele tende a emendar um ciclo de sono da mesma forma com que ele iniciou o sono noturno. Então, se esse bebê iniciou o sono noturno sendo balançado, sendo ninado, andando pela casa toda, esse bebê vai querer essa forma porque ele aprendeu a dormir desse jeito. Então, ele vai chorar, chamar pela mãe, até a mãe fazer isso de novo, ficar balançando. Então, se finalmente você conseguir colocar esse bebê no bercinho acordado, e ele conseguir dormir sozinho, quando ele acordar no breve despertar, ele vai retornar ao sono da mesma forma, como? Sozinho. Vai acordar, às vezes olha para um lado, olha para o outro, fecha o olhinho e volta a dormir de novo. Você só vai ver no outro dia na câmera, na babá eletrônica, que ele acordou, mas que voltou a dormir sozinho. E isso é muito gratificante quando a mãe mostra pra gente, ele voltou a dormir sozinho, conseguiu dormir com autonomia. Isso é bom, porque você tá dando algo pro bebê de que ele precisa. Ele tá precisando dormir, tá precisando dormir com autonomia, sozinho, E obviamente que se esse bebê chamar, solicitar a mãe,
né? Por alguma necessidade, alguma dor ou alguma necessidade que ele está passando naquele momento, claro que essa mãe vai intervir, claro que essa mãe vai até o seu bebê e dar o que ele precisa. Mas se esse bebê está precisando somente emendar um ciclo de sono no outro, com certeza nós vamos ensiná-lo, né? E esse bebê vai aprender, porque é totalmente possível. Os bebês são muito inteligentes, né? São bebês que eles aprendem muito rápido. E às vezes essa trava tá mais na nossa cabeça, de a gente achar que o bebê ele não é capaz, que o bebê não consegue, que o bebê não pode dormir dessa forma. E é totalmente possível, né? Hoje eu dei várias dicas para vocês e vocês aplicam aí na sua realidade, eu tenho certeza que esse bebê ele vai conseguir. Mas tem que ser com constância. Você tem que manter o que você começou e de uma forma contínua para esse bebê aprender. São vários meses ele dormindo dessa forma, então você vai ensinar algumas vezes até esse bebê conseguir adquirir aí essa autonomia tão desejada. Obrigada mais uma vez pela confiança. Se vocês ficaram com alguma dúvida, voltem aí no vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão se munir de mais informações. Obrigada e até a próxima!